Isso que você acabou de ler é a descrição preliminar do corpo de Ghislaine Marie-Anne Henty Marchal, de 65 anos, uma socialite francesa encontrada morta no porão de sua mansão em Cannes, em 24 de junho de 1991, numa cena criminal totalmente insólita. E galera, como vocês verão logo a seguir, põe insólita nisso. Esse caso de assassinato, ao longo dos anos, gerou pelo menos 6 livros, um longa-metragem e centenas de reportagens. Para vocês terem uma ideia, apenas na Wikipédia são 42 páginas dedicadas ao assunto. Uma das histórias judiciais mais marcantes da França, que contém vários elementos que inflamaram paixões e fantasias de quem acompanhou o processo. Porém, os mais surpreendentes e cinematográficos deles foram as mensagens deixadas pela falecida, identificando quem a matou. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos e antes de prosseguir com a história, peço que você deixe seu like no vídeo para aumentar o alcance dele aqui na plataforma. Se você curte o Insólito, considere também apoiar o canal se tornando um membro, o link vai estar aí na descrição. E claro, fica o convite aqui para você me seguir também no Instagram, fechado? Recados dados, vamos aos fatos. Ghislaine Marchal morava sozinha na sua casa grande em Cannes, a famosa cidade banhada pelo mar Mediterrâneo e distante 900 quilômetros de Paris. Ela era uma viúva milionária, descrita pelos seus familiares como inteligente, autoritária e corajosa. No domingo, 23 de junho de 1991, ela deveria ter ido almoçar na casa de uma amiga, coisa que não fez, causando assim estranheza na sua anfitriã, com quem havia conversado normalmente por telefone naquela manhã, confirmando o encontro que ocorreria poucas horas depois. As investigações policiais indicarão posteriormente que Ghislaine também entrou em contato com outros amigos antes do meio-dia, confirmando assim que sua morte ocorreu após esse horário. Ainda segundo testemunhas, várias tentativas de entrar em contato com ela ao longo da tarde de domingo e na segunda-feira foram infrutíferas. Por isso, no dia 24 de junho, às 19h30, sua vizinha Francine Pascoal, que era funcionária da empresa de segurança AGM, chamou a polícia e juntos entraram na propriedade em busca da desaparecida, que depois se soube que tinha dispensado antecipadamente, no sábado, a empregada que normalmente deveria estar nesse dia na casa. E aqui, caros abduzidos, eu já sugiro que vocês tenham em mão papel e lápis para tomar nota dos detalhes relacionados à investigação e assim brincar de detetive. Ao final, somem as evidências a favor e contra o suspeito. A casa foi revistada de cima a baixo, porém a senhora Marchal não foi encontrada. Nada estava fora do lugar ou chamou a atenção dos policiais. Então, o último lugar a ser vistoriado e o mais improvável de todos, eles chegaram ao enorme porão da residência. Esse espaço está dividido em vários ambientes. Em um deles se localiza a adega e em outro a caldeira que promove o aquecimento da água da casa. Também as bombas de filtragem da piscina, conforme as diversas declarações. A porta de acesso do porão estava trancada, mas decidiu-se abri-la. Assim, munidos com as chaves, os policiais Martial Liddick e Jean-Louis Tullier destrancaram a porta, mas não conseguiram entrar. Algo impedia a abertura total da porta e com bastante esforço o policial Liddick conseguiu forçá-la alguns centímetros e sentir com os dedos a espuma de um colchão, na verdade, uma cama dobrável. Por fim, moveram essa cama, bem como uma barra de metal que, sobre um pedaço de madeira, funcionava como um calço para impedir o movimento de abertura da porta de metal. E então, a busca à desaparecida chegou ao seu fim. Na sala da caldeira, Ghislaine Marchal foi encontrada morta, deitada de bruços, usando um roupão manchado de sangue. A descrição do corpo já realizamos inicialmente na abertura do vídeo, e o que podemos acrescentar é que, na autópsia, se determinou com precisão a ausência de abuso, a presença de feridas transfixiantes no fígado e que um dos ferimentos no abdômen era tão extenso, 14 centímetros, e profundo, que tornou possível o escape de parte do intestino.
Na sua cabeça havia lesões múltiplas, incluindo uma ferida parietofrontal no lado direito de 10 centímetros, revelando os ossos do crânio. Violenta agressão, todavia, que provavelmente não levou à morte imediata da vítima. E ainda mais chocante, como que retirado de um enredo de uma novela policial, encontraram-se inscrições feitas com o sangue da vítima. Na porta da adega, todos os presentes observaram uma escrita claramente legível em letras maiúsculas vermelhas: Omar m'a tué, Omar matou, em francês. Alguns metros mais adiante, na porta da sala da caldeira, uma segunda mensagem menos legível e incompleta: Omar M.A.T. Omar M. reticências. Este nome, Omar, foi imediatamente correlacionado a Omar Haddad, ninguém mais, ninguém menos que o jardineiro da casa, um homem de 28 anos, casado, pai de 2 filhos, marroquino e que trabalhava para Ghislaine há 6 anos. E aqui já antecipamos a existência de um erro na conjugação do verbo matar, que gerou inúmeras discussões entre defesa e acusação ao longo de todo o processo e sobre o qual falaremos adiante. Como era de se supor, no dia seguinte, 25 de junho, os investigadores ativos em resolver o caso, tendo em vista a elevada projeção social da vítima e sua morte atroz, submeteram esse suspeito número 1 a muitas horas de interrogatório, durante as quais Omar sempre se declarou inocente do assassinato de sua empregadora e benfeitora. Aqui já se cometeram erros básicos que contribuíram para a seriedade desse processo ser colocada em dúvida até hoje e que implicaram igualmente na exigência posterior de novas análises das evidências e na realização de contraprovas. Citaremos como relevante que Omar Haddad era analfabeto, ou seja, não sabia ler e escrever, nem no idioma árabe marroquino do seu país, muito menos em francês. E que, mesmo estando na França há alguns anos, Omar não tinha domínio do idioma francês. Porém, a polícia negou a necessidade de um intérprete, que tanto era um direito dele quanto uma exigência para a obtenção de informações exatas relativas à sua ocupação do tempo no dia do crime, rotinas da casa, etc. E falando nisso, galera, em relação ao domingo, sabe-se que Omar, nesse dia, esteve trabalhando em outra residência. Contudo, entre meio-dia e 1h30 da tarde, ele saiu sozinho e foi almoçar em sua própria casa, o que tornaria teoricamente possível que ele se dirigisse até a mansão de Ghislaine e lá cometesse o crime nesse intervalo de tempo. Esse fato contribuía para a tese dele ser culpado, o que parecia agradar à polícia. Pela acusação, pesou que não havia testemunhas da realização do percurso até sua residência e que na padaria, onde ele informou haver passado, os funcionários disseram aos policiais que ele ali não estivera no dia e hora alegados. Já pela defesa, foi evidenciado o testemunho de uma empregada da senhora Francine Pascal, onde ele trabalhou no dia, declarando que ele não passou pelo caminho, rua sem saída, até a casa da vítima, pois caso isso tivesse ocorrido, os 5 cachorros teriam latido, alertando sobre a presença do homem. Na padaria foram vendidas 150 baguetes naquela manhã, sendo assim impossível afirmar com precisão a presença de um determinado cliente. Também se evidenciou a existência de 2 padarias e que os investigadores não estiveram naquela onde ele realizou dita compra. Ainda pela defesa, as declarações das pessoas que o viram logo após ele retornar do almoço eram que ele estava com a mesma roupa, limpa e em ordem, sem manchas de sangue. Também que Omar parecia calmo, tal qual estivera na parte da manhã, e que ele prosseguiu com seu trabalho até o final da tarde, o que seria pouco provável após um crime, concordam? Vai saber, né? A senhora Francine Pascal, a mesma que chamou a polícia, sempre esteve convencida da inocência do jardineiro e, conforme o jornal Le Monde, de 24 de janeiro de 1994, ela realizou investigações particulares, chegando com isso a constranger a polícia, que a prendeu temporariamente juntamente com sua filha e genro. A reportagem a chamou de Miss Marple, em referência à personagem de Agatha Christie, uma detetive amadora. A senhora Pascal também informou aos investigadores a presença de um veículo suspeito com placas da Suíça,
Pista esta que nunca foi averiguada. As roupas de Omar foram examinadas e nem se encontrou nelas marcas de sangue, nem qualquer vestígio de ter estado no porão, que tinha uma poeira bem particular. Também não foram encontrados no porão quaisquer traços de vegetação que certamente o jardineiro teria nas suas roupas de trabalho e que cairiam durante uma eventual luta entre ele e a vítima. Bem, em relação à motivação do crime, a tese de acusação foi dinheiro. Alegaram que Omar era um jogador compulsivo que perdia muito dinheiro nas máquinas do cassino e que isso o levava repetidamente a solicitar adiantamento do seu salário à senhora Marshall. Assim, a hipótese construída era de que uma discussão teria ocorrido entre os dois quando ela se negou a mais uma vez dar a ele um vale e que a situação fugira ao controle emocional do acusado, evoluindo para a agressão física e, por fim, homicídio. Pela acusação, pesou a ausência de dinheiro na bolsa encontrada do porão e que pessoas do cassino Crosset, em Cannes, realmente afirmaram que Omar era um frequentador e jogador assíduo das máquinas caça-níqueis e que seu aluguel estava sempre atrasado. Também foi provado que 80 mil francos franceses das economias do casal Omar e Latifa haviam desaparecido em 2 anos, sem o conhecimento de sua mulher, apesar dele afirmar que esse dinheiro tinha sido enviado para o Marrocos, para familiares, o que não foi possível provar por meio de qualquer transação bancária rastreável. Pela defesa, foi provado que ele não devia dinheiro a ninguém e que sua frequentação ao cassino nunca ensejou nenhuma perda elevada. Dirão as mesmas testemunhas durante as investigações que ele apenas jogava o que podia perder e que os tais 80 mil foram levados em espécie para o Marrocos em uma viagem e não perdidos em jogatina. Segundo as explicações do acusado, Quanto ao dinheiro desaparecido da bolsa da vítima, não foi encontrado com ele. E por último, a defesa levantou a questão de que nada de valor foi roubado, sendo que a senhora Marshall possuía muitas joias e objetos valiosos que poderiam ter sido subtraídos no caso de motivação de crime, no caso da motivação do crime ser realmente o roubo, grana. Consta no processo que supostamente Omar desperdiçava dinheiro também com prostitutas e que 2 delas deram declarações iniciais à polícia acerca dele ser realmente um cliente. Contudo, elas não estavam presentes no julgamento e anos mais tarde, quando encontradas pelos investigadores particulares, e logo falaremos sobre eles, ambas desmentiram essa versão e negaram ter se relacionado sexualmente com o suspeito em qualquer momento. Para a comunidade marroquina, que acompanhava de perto esse caso, claramente o que se estava investigando era se Omar Haddad agia ou não como um bom muçulmano. Abduzidos, este é um elemento muito importante em qualquer investigação de true crime. Isso vocês já estão cansados de saber, não é? Então, vamos diretamente às questões controversas. Mas vocês já sacaram que tudo aqui foi controverso, não é? Então, o corpo encontrado no fim da tarde de segunda-feira foi submetido à autópsia apenas na sexta-feira pelos doutores Page Macário e Menar. Por ocasião desta, foram realizadas fotos complementares às feitas na cena do crime. Além do exame físico do corpo, foi analisado também o conteúdo do estômago, realizado o exame de violação sexual, também foram retiradas amostras do cabelo da vítima, suas unhas foram cortadas e devidamente guardadas para posteriores exames relacionados à presença de evidências, tais como pele do criminoso, terra ou outros possíveis materiais e, claro, DNA. E cabe aqui também relatar alguns detalhes técnicos importantes para a determinação da hora da morte. Temperatura do corpo, que esfria em média 1 grau hora após a morte, mas que deve levar em consideração taxa de gordura corporal, ambiente, etc. Rigidez do corpo, que se estima que seja completa a partir da 8ª até a 16ª hora após a morte, porém também sujeita a variações por fatores tais como musculatura, temperatura ambiente, uso de entorpecentes, etc. Limpidez dos olhos e dilatação das pupilas, que gradativamente secam, com as córneas passando por uma descoloração, chegando de um tom vermelho alaranjado até preto.
lividez da pele, pois quando o sangue para de circular, ele começa a se depositar por gravidade nas partes mais baixas do corpo, alterando a tonalidade da pele em locais específicos. Em Ghislaine Marshall, a lividez era ventral, pois ela estava deitada de bruços, e isso mostrava também que o corpo não fora virado depois de decorrido um período de 15 horas. O laudo da autópsia omitiu detalhes essenciais, como por exemplo as digitais dos dedos das mãos da vítima, que felizmente haviam sido colhidas anteriormente pelos investigadores. As impressões das palmas das mãos também não foram registradas. E por fim, a hora aproximada da morte foi estabelecida como entre 11 e 13h30 de 24 de junho de 1991. Essa informação, dia 24, era totalmente incompatível com os dados investigativos e análises preliminares realizadas na cena do crime. Por isso, 6 meses depois, em janeiro de 92, o juiz Renard solicitou uma reanálise e cruzamento de todas as informações associadas aos 5 pontos já citados: temperatura, rigidez, lividez do corpo e dilatação e cor das pupilas, com os laudos autopsiais, para que então se corrigisse a data da morte de 24 para 23 de junho de 91. Os médicos reconheceram que haviam cometido tão somente um erro de digitação e, apesar de que a autópsia levantou informações relevantes para as investigações, estas inexplicavelmente foram desconsideradas no processo. Ansiosos em saber? No final do vídeo. A questão considerada como fundamental nesse dossiê foi a porta do porão e seu bloqueio, aparentemente apenas possível de ser realizado pelo lado interno, o que levaria à teoria de que Ghislaine Marshall, apesar de muitíssimo ferida, teria feito essa barricada, além de ter escrito as mensagens delatando seu assassino. Pela acusação, a porta foi fechada por dentro, com a cama de campanha deitada entre a parede e a porta, limitando sua abertura assim. Uma barra de ferro ainda foi posicionada transversalmente sobre um pedaço de madeira, enquanto a sua ponta estava embaixo do vão da porta, funcionando então como uma alavanca que também impediria que a porta fosse aberta. Com isso, o que se buscava unicamente era reforçar a culpabilidade de Omar, ao evidenciar a consciência e atividade da vítima antes da morte. Pela defesa, a tese foi que uma ou mais pessoas poderiam ter montado esses objetos antes de saírem do porão e fecharem a porta por fora. Entre os diversos relatos e pareceres insólitos, o que nos coloca uma pulga atrás da orelha é o fato da barra e madeira estarem sujos de sangue, mas a maçaneta da porta não, ensejando a hipótese da cena ter sido montada por 2 pessoas, uma delas com as mãos limpas. A outra possibilidade é uma mulher de 65 anos, selvagemente atacada e com grande perda de sangue, construir uma engenhoca, carregar a tal cama dobrável e posicioná-la de maneira que a porta não fosse aberta, ao mesmo tempo dificultando assim enormemente o seu próprio socorro. Um dos artigos consultados fala sobre a perícia superficial realizada pela polícia, que desconsiderou informações que pedreiros tinham aberto 2 janelas na parede do fundo da adega para aumentar a circulação de ar nesse cômodo e que essas janelas poderiam ter servido de rota de fuga para o ou os agressores. Nesse caso, essas pessoas teriam montado a cena da porta bloqueada. Outra denúncia é que nenhum engenheiro foi consultado para emitir um parecer, porém, parece possível a utilização de fios para puxar a tal cama pelo lado de fora da porta, já fechada, criando assim a ilusão de ações ali da vítima. Uma das mensagens encontradas, a da porta da adega, está grafada como Omar me matou. E a outra, escrita na porta da sala da caldeira, está incompleta e querendo dizer a mesma coisa. Em relação a estas mensagens, várias análises foram feitas e as apresentaremos agora. Primeira, sangue. Foi confirmado que as mensagens e as diversas manchas foram feitas com o sangue da vítima. Segundo, erro de conjugação verbal, o verbo matar. Ele aparece na sua forma infinitiva e não conjugado no passado, como seria o correto. Porém,
As investigações policiais encontraram na casa diversos comprovantes de pagamento realizados pela vítima com o mesmo erro, além de outras faltas ortográficas. Vejam só, intrigante, não é mesmo? Ela escreveu ou alguém que a conhecia escreveu, reproduzindo o seu erro? Ou alguém que escreveu também por coincidência cometeu a mesma falha gramatical? Terceiro, digitais e impressão palmar. Não foram realizadas comparações entre as digitais da vítima, arquivadas no processo, e as existentes nas portas. A impressão palmar de Ghislaine Marshall não foi registrada antes de seu sepultamento. Quarto, DNA. Testes realizados muito tempo depois do crime forneceram resultados inconclusivos. As portas, como provas, não foram devidamente preservadas. Contudo, o DNA de Omar Haddad não foi identificado nelas. Quinto, grafia. Os exames ortográficos realizados por Gilles Gisner concluíram que ambas as mensagens foram escritas pela mesma pessoa. Quando comparadas com a letra de Ghislaine, registradas em palavras cruzadas, ele não declarou que havia 100% de compatibilidade. Porém, no tribunal, reduziu esta margem para 66% de probabilidade de terem sido escritas pela vítima. E em 1999, uma nova análise foi realizada por outro profissional que chegou às mesmas conclusões. Porém, a defesa de Omar solicitou novos pareceres. Dessa feita, foram convocados o Sr. Gaultier e a Sra. Dumont, e ambos, os peritos, afirmaram que Ghislaine Marshall não era a autora das inscrições em questão. Diante de respostas tão contraditórias, foi chamada a grafologista Françoise de Risse, indicada pelo Conselho de Revisores. A primeira a corajosamente se referir à dificuldade ou mesmo à impossibilidade dessa análise. Nas palavras dela, não se pode razoavelmente comparar entre si as escritas feitas com o dedo, com sangue sobre um suporte vertical, quando a postura do escritor é diferente das produzidas por um escritor sentado em frente a uma mesa. Nem entre si, nem as comparar com as escritas pela mão da Sra. Marshall. Sexto, galera, lucidez da vítima. Os médicos Hoare e Macário foram convocados a analisar o caso e eles afirmaram que o estudo dos ferimentos da vítima permitia dizer que ela não morreu imediatamente. Hipoteticamente, estaria consciente e lúcida entre 15 e 30 minutos entre a agressão e sua morte. No cenário desenvolvido pelos policiais, prestem atenção. Omar Haddad manipulou diversos objetos, entre eles o pedaço de madeira usado na agressão e depois como calço da porta, uma tesoura para poda ou jardinagem que estava no quintal e foi periciada, mas que não foi a arma do crime. Também manuseou a porta do porão e até a bolsa da vítima. Nesse mesmo cenário, Ghislaine Marshall manipulou a barra de ferro, a cama dobrável, o pedaço de madeira e ainda escreveu 2 mensagens com os dedos. Ok? Apesar de todos esses contatos obrigatoriamente realizados, nenhuma digital explorável foi encontrada. Nenhuma. Isso poderia ser uma desvantagem para Omar, pois talvez contribuísse para a tese do crime premeditado e a utilização de luvas. Porém, como explicar a ausência das impressões digitais de Madame Marshall, que naturalmente deveriam ter sido detectadas na cama dobrável e em todos os demais locais? Patologistas forenses irão descrever a arma como uma lâmina cônica de 2 gumes medindo de 15 a 20 centímetros de comprimento e com, no mínimo, 2 centímetros de largura, ou seja, bem incomum. Policiais e bombeiros vasculharam os arredores do porão e casa usando um detector de metais, sem sucesso. Também a casa do suspeito, e nada. Em resposta ao pedido de revisão feito pelos advogados de Omar Haddad, em janeiro de 99, um especialista em genética foi nomeado com a missão de determinar a natureza, origem e sexo do material genético que compõe os vestígios das inscrições "Omar me matou" e também aquela incompleta, bem como os deixados pela mão ensanguentada. Este perito,
apresentou suas conclusões apenas em 8 de novembro de 2000, que resumidamente dizem que se atestou a presença do perfil genético da vítima nas portas ensanguentadas, o que já era esperado, pois sabemos que era o seu sangue. Porém, na porta com a inscrição Omar me matou, existem 2 DNAs, um deles masculino. Mas infelizmente, devido à má qualidade dos traços, se tornou impossível determinar um perfil genético a partir deles. Já na porta com a inscrição Omar me matou, que estava incompleta, vários DNAs foram detectados, inclusive um DNA masculino. Porém, ele também não pôde ser caracterizado porque está presente em uma proporção muito baixa, inclusive no traço palmar. Mas, abduzidos, acalmem-se, pois nem tudo foi inconclusivo nesse caso. O especialista constatou em um novo relatório datado de 1º de março de 2001 que as misturas de DNA encontradas eram diferentes do DNA de Omar Haddad e que nenhuma conexão genética poderia ser estabelecida com o suspeito. Mais tarde, Omar, em seu livro sobre o caso, vai concluir que, como agora está provado que o DNA não é meu, resta provar a quem pertence para descobrir então quem é o assassino. E justamente por isso, novas análises foram solicitadas ao longo dos anos, porém não se obteve sucesso em isolar os 2 perfis e finalmente, em 29 de junho de 2011, 10 anos depois, o Ministério Público indicou que as amostras nas quais os advogados de defesa solicitaram nova perícia não poderiam mais ser utilizadas e que era impossível compará-las com o banco de dados de criminosos. Cabe-nos relatar que, independentemente da falta de provas materiais incontestáveis, a voz da vítima falou mais alto. Agora, resumimos a cronologia dos acontecimentos. Se liga. Em 24 de junho de 91, descoberta do corpo de Ghislaine Marshall. 25 de 6 de 91, prisão preventiva de Omar Haddad. Já em 23 de agosto do mesmo ano, análises iniciais com 2 textos escritos no porão confirmando que a vítima é a autora. Em 18 de novembro de 91, Omar Haddad inicia sua primeira greve de fome, que dura 36 dias e quase o levou à morte. Já em 16 de abril de 92, Omar Haddad inicia sua segunda greve de fome, que durará 35 dias. Isso como protesto pela 5ª recusa consecutiva aos pedidos de liberdade provisória. Já em 12 de março de 93, realizada uma tentativa de suicídio na prisão pelo réu, seccionando as veias do pulso. Em 24 de janeiro a 2 de fevereiro de 94, o julgamento do crime. Nesse dia, 2 de fevereiro de 94, Omar Haddad é considerado culpado e condenado a 18 anos de prisão. Já em 23 de maio de 96, o presidente francês Jacques Chirac concede remissão parcial da pena, reduzida então para 4 anos e 8 meses. Já era 4 de agosto de 98 quando Omar Haddad foi libertado, todavia não inocentado. Mas essa história, galera, não se encerrou aqui com a soltura dele. Bem longe disso. Nos anos que se seguiram, mais precisamente em 1999, 2000, 2001, 2002, 2005, 2010 e 2011, os seus advogados trabalharam incansavelmente para obter a revisão do processo, juntar novas provas, análise, testemunhas, com o objetivo de evidenciar a sua inocência e pedir a reparação pelos erros judiciais dos quais ele teria sido vítima. O rei Hassan II de Marrocos e seu sobrinho, o príncipe Moulay, se envolveram nesse caso, contribuindo com recursos financeiros. Isso possibilitou, entre outras coisas, custear os advogados de defesa, bem como a contratação de 2 renomados e respeitados detetives particulares, Bernard Naranjo e Roger Marc Moreau. Foi o trabalho deles que, em parte, aflorou falhas na investigação policial, que desde o primeiro instante apenas se concentrou em Omar. Relevante também, dentre outros ativistas e simpatizantes, foi o papel de Jean-Marie Rouart, jornalista e escritor, membro da Academia Francesa de Letras, que publicou um livro sobre este crime intitulado Omar, a construção de um culpado. Correndo todos os riscos de desagradar uma parcela da população, Jean-Marie realizou ele também uma investigação paralela em busca da verdade
obscurecida pelos erros processuais do caso. O filme Omar Mathieu, do diretor Rosdy Zen, foi baseado no livro de Jean-Marie. Porém, muitos dos jornais da época foram explícitos em atribuir o crime a Omar Haddad, pelas suas raízes muçulmanas. Por isso, quando em 2004 ocorreu também na França a brutal morte da senhora portuguesa Maria de Jesus Lopes, um caso igualmente insólito, e para quem não lembra, é aquele suposto crime satânico que já relatamos aqui no canal, inclusive vou deixar o link do vídeo aí na tela final. Então galera, esse caso aí também supostamente foi protagonizado por um assassino islâmico. A população imediatamente correlacionou os casos e mais uma vez se dividiu entre culpado e inocente. Nós não temos todas as respostas desse mistério de 30 anos, bem longe disso. Contudo, antes de concluir esse vídeo, uma coisa vocês vão saber. Preparados? Pois é. E quem nos relata essa informação, que será a mais surpreendente deste pesadelo criminal, é a jornalista e escritora Eve Levy, que declarou: os elementos que provam que a senhora Marshall não escreveu as letras de sangue se encontram no dossiê do caso. Ninguém os viu. Existem principalmente dois. Primeiro, as fotos tiradas durante a autópsia. Essas fotos mostram as extremidades do dedo da mão direita da senhora Marshall e é claramente visível sob as unhas e ao redor das unhas que não há sangue. O outro elemento é o relatório do laboratório Codigene, que analisa a extremidade das unhas da senhora Marshall para pesquisa de DNA. E o que diz o cientista ao receber essas provas? Ele vai descrevê-las. Ele diz que o seguinte: são 5 fragmentos da extremidade superior das unhas. Esses fragmentos mostram traços significativos de terra em sua superfície. Ponto. O quê? Pois é. Não estão acreditando? Nem nós. Porém, conferimos outras fotos, as disponíveis do site do policial Georges Sensi, tiradas após o momento da descoberta do corpo. Eu infelizmente não posso exibir aqui no vídeo, mas eu vou deixar o link com essas fotos aí na descrição do vídeo, fechou? Esse foi o caso de hoje. Se gostou, antes de sair, curte antes de lá ver as fotos, beleza? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.